Quando você enche um copo d'água, pensa na riqueza que está à sua frente? Difícil, né? Poucas pessoas com sede fazem isso. Agora imagine o contrário. A água saindo do copo, de repente ele fica vazio e a sede aperta a garganta. A água que a gente bebe, usa na cozinha e toma banho só existe por causa das nascentes que formam córregos, rios e lagos. A demanda por água não tem fim e o estoque dela vem diminuindo no mundo todo. O Meio Ambiente por Inteiro desta semana investiga as nascentes brasileiras. Fontes de água pura, cristalina, muitas foram destruídas, outras secaram, mas com reflorestamento foram recuperadas. Olho d'água, mina d'água, fio d'água, cabeceira, fonte. Os nomes para a nascente variam. Em várias regiões do Brasil, o sentido é um só. É vida que surge da superfície do solo. É um local onde aquela água que está armazenada, né, de forma subterrânea, ela aflora para cima do solo. O resultado de uma nascente vai ser muitas vezes ou uma lagoa, como essa que a gente está vendo aqui, ou ela vai formar um córrego, inicialmente muito pequeno, mas que depois vai se juntando a outros córregos até se tornar um rio, né, de maior porte. Bárbara é bióloga, especialista em ecologia aquática. Ela explica que as águas das nascentes percorrem milhares de quilômetros. É preciso preservar a fonte. É importante você cuidar muito bem dessa região, porque, caso contrário, né, se você compromete a qualidade da água naquele local, as pessoas que vão usufruir, ou mesmo as espécies que vão usar aquela água mais adiante, vão ter problemas, né, porque isso vai acontecendo numa reação em cadeia. O Planalto Central é chamado de berço das águas. E por um bom motivo, aqui estão nascentes que alimentam 8 das 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Como o próprio nome diz, a gente está numa região que é o centro do Brasil e ela é mais alta. É uma região que a gente costuma dizer que é uma região de muita água pouca, né? A gente tem aqui muitas nascentes aflorando, certo? Mas a gente não tem rios de grande porte na nossa região, como por exemplo o Rio Amazonas, né, o Rio Paraná. Na verdade, as nascentes afloram aqui, formando córregos inicialmente muito pequenos, né, mas como eu falei, eles vão se encontrando e vão desaguar em algum momento nesses rios maiores. As grandes bacias hidrográficas recebem a água que brota no cerrado. Nossa conversa é em frente à Lagoa Bonita, localizada na Estação Ecológica Águas Emendadas, em Planaltina, a 50 quilômetros da área central de Brasília. Cerrado Intocado, uma das áreas mais preservadas do Planalto Central. Perto da água, a capivara descansa. É encontrado dentro da estação onça parda, onça preta, onça pintada, o lobo-guará, uma série de outros animais que transitam aqui pela estação de Águas Emendadas, né? Gesisleu é administrador da estação ecológica e técnico em agropecuária. Ele explica que o local abriga cerca de 50 nascentes. A maioria está preservada, outras começaram a secar. Diminuiu bastante o volume de água, tem preocupado a gente ainda está compreendendo esse fenômeno, né? Aqui a principal nascente da Lagoa Bonita, recentemente, ela secou e a gente espera que com a quantidade de chuvas que está por vir aí, ela retome seu volume de água, mas está uma situação preocupante. Qual que é a causa disso? Bom, a gente entende que essa pressão antrópica, né, todo tipo de degradação que tem acontecido na zona de amortecimento, nas regiões aqui próximas à estação, tem causado esse fenômeno de ressecamento das nascentes, né? Lavouras vizinhas avançam no espaço, moradias se aproximam cada vez mais. Nós temos rodovia perto daqui, temos fazendas, ou seja, a estação está ilhada, né? Justamente, a estação hoje ela é uma verdadeira ilha com pressão antrópica de todos os lados. Então nós temos rodovias, BR que passa nas margens da estação. Então assim, e os carros geralmente passam em alta velocidade, isso causa um prejuízo ecológico muito grande, porque diariamente a gente tem animal atropelado nessas rodovias, né? Nós temos um trabalho com os nossos técnicos que faz a observação e é um trabalho chamado de rodofauna, que ele está temporariamente interrompido, mas é um trabalho que a gente pretende retomar, que passa 2 vezes na semana coletando os animais que foram atropelados. E isso é uma constante para a gente aqui.
Um santuário ecológico de 10.547 hectares de cerrado preservado. A estação Águas Emendadas ganhou esse nome porque aqui acontece um fenômeno único no mundo. A união de duas grandes bacias da América Latina, a Tocantins-Araguaia e a Platina, em uma vereda de 6 quilômetros de extensão. As águas que brotam aqui correm o Brasil em duas direções opostas. Ao sul, as vertentes que vão cair no rio Paraná, que vai formar a bacia Platina. Ao norte, ela vai sair no rio Maranhão, que vai cair no Tocantins, que vai formar a bacia Tocantins-Araguaia e desaguar no rio Amazonas, né? Fisicamente consegue ver, né, essa distinção da água correndo para direções distintas, né, numa região muito próxima. Né? Então é como se a gente tivesse uma região de emenda, né? Isso que caracteriza inclusive o nome da estação ecológica onde nós estamos. Né? Você tem nascentes que vão correr para lados opostos, né, e para bacias totalmente distintas. Um privilégio muito grande o nosso, né, de fazer entrevista, de contemplar a natureza em um cenário tão bonito, a natureza em sua essência mesmo, sim, né? Sim. Definitivamente, né? E a gente está o quê? A menos de 50 quilômetros do centro da cidade, né? Onde daquele burburinho urbano, né? Nessa tranquilidade aqui. Né? Não é difícil encontrar alguém que conhece uma nascente ou um rio que secou. Águas Claras, por exemplo, cidade próxima a Brasília, ganhou esse nome porque aqui era uma região rica em nascentes. Centenas foram destruídas pela construção civil. Ao invés de água, arranha-céus. Uma nascente, quando seca, significa que aquilo que estava abastecendo a nascente, aquela água, né, subterrânea, em algum momento ou o lençol freático diminuiu muito, né? Em alguns casos, isso pode ser irreversível. Né? Em outros, se foi simplesmente um rebaixamento do lençol freático, se o nível de chuvas volta, né, a ser, né, a sua normalidade, ou se você tem, por exemplo, algum projeto que favoreça a infiltração de água para alimentar esse lençol freático, pode ser que ela retorne, sim. No próximo bloco, a gente mostra projetos Brasil afora que ajudam a preservar as nascentes. Voltamos já. Quem protege uma nascente garante água para todos. Não adianta nós pensarmos que a responsabilidade é do poder público, é do governo, é da prefeitura, enfim. Não, a responsabilidade é de cada um de nós como sociedade. Nós temos que identificar essas áreas e nós temos que exigir o cumprimento dessas regras, porque esse benefício ele vai se colocar não só para nós que estamos hoje aqui vivendo, mas também para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações que virão. No bloco anterior, mostramos algumas causas para as nascentes secarem, como o avanço desenfreado da população e da construção civil. Você viu que fonte de água limpa é trocada por ferro e cimento. Na zona rural, algumas atitudes também ajudam a agravar o problema. A contaminação do solo, a abertura de estradas e outras obras sem planejamento. Enquanto muitas fontes de água estão ameaçadas, algumas iniciativas ajudam a manter a vida das nascentes. Em São Paulo, por exemplo, há 3 anos foi criado um programa pelo governo local para recuperar e preservar olhos d'água. Na época, a crise hídrica já tinha dado sinais. Como nós sabemos, há um papel muito grande das matas ciliares e das nascentes do ponto de vista hídrico para que a população possa ser abastecida. Então a ideia de criar o programa Nascentes foi justamente viabilizar um abastecimento melhor
de água para a população. E o programa focou totalmente nesses aspectos. Patrícia é superintendente de gestão ambiental da Universidade de São Paulo e também professora da Faculdade de Direito. Ela explica que os dados mais recentes do projeto são de agosto desse ano. Quase 18 mil mudas foram plantadas em uma área de mais de 10 mil hectares. O plantio foi feito em mais de 200 municípios, o equivalente a 17 milhões de mudas. Foi uma força-tarefa que mobilizou milhares de pessoas. Imagine 15 mil campos de futebol. Essa foi a área do plantio, em torno de cursos d'água. Quando se protege uma mata que fica em torno do curso d'água, essa mata tem uma função ambiental. Ela evita o assoreamento daquele curso d'água, que haja, por exemplo, erosão e que aquela terra atinja o curso d'água, diminua a quantidade de água. Então existem muitas funções ambientais relevantes que devem ser protegidas. Patrícia também fala da legislação brasileira. Ela explica que o Código Florestal ajuda a preservar as nascentes. O Código Florestal de 2012 falou nessas nascentes que sejam perenes. E houve toda uma discussão em torno disso, porque o código anterior previa também as chamadas nascentes intermitentes. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs, trouxe de volta aquela regra do Código Florestal anterior e, portanto, trouxe a equivalência também para as chamadas nascentes intermitentes. Nascente intermitente é um olho d'água temporário, ou seja, que só aparece em algumas épocas. Estamos em um parque urbano de Brasília, onde é feito um controle de espécies da flora exótica. São plantas invasoras que oferecem risco para a vegetação nativa e até para as nascentes. Uma espécie exótica desequilibra o ecossistema local e é uma das causas para a perda da biodiversidade. Antes do parque ser considerado uma unidade de conservação, várias plantas exóticas, como o gengibre vermelho e espada de São Jorge, foram introduzidas para incrementar o paisagismo. O problema é que elas se proliferaram na cabeceira entre a nascente e a lagoa e passaram a competir com a vegetação nativa. Resultado, o espelho d'água diminuiu. De Brasília para Cuiabá. Vamos falar agora do projeto Água para o Futuro, iniciativa do Ministério Público do Mato Grosso, em parceria com o Instituto Ação Verde e a Universidade Federal do Estado. Um projeto que nasceu há 2 anos e vem ganhando cada vez mais espaço na vida de quem mora em Cuiabá. O objetivo é comum: garantir a segurança hídrica da capital. O programa identifica nascentes e ajuda a despoluir os córregos contaminados pelo esgoto. Fizemos primeiramente um projeto piloto em 22 nascentes e hoje nós já conseguimos confirmar 215 nascentes em Cuiabá. Fizemos um monitoramento remoto, em laboratório das possíveis nascentes, fomos a campo, vistoriamos mais de 600 pontos de possíveis nascentes. Além dessas 215 confirmadas, nós levantamos cerca de 300 nascentes possivelmente aterradas, descaracterizadas a ponto de não podermos confirmá-las. Gerson é promotor de justiça e coordenador do projeto. Ele explica que o programa também tem como objetivo prevenir doenças relacionadas à água. Nós estamos intensificando a participação da sociedade. Quer dizer, o projeto, a base dele é a resolutividade do Ministério Público, estudos técnicos científicos por conta da Universidade Federal de Mato Grosso e a participação social, fundamental. E ela se dá por intermédio do site, e nós temos uma página no Facebook e principalmente pelo aplicativo Água para o Futuro, que é um aplicativo que ele possibilita que a comunidade confirme, ou identifique nascentes e nos encaminhe através de fotografias georreferenciadas. Aí nós fazemos a investigação depois para verificar realmente, para confirmar aquela nascente. O aplicativo vai ser disponibilizado para todos os ministérios públicos do país. E a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai ser feito um mapeamento das nascentes da capital federal, que também sofre com a crise hídrica. Nós temos agora essa grande responsabilidade, a pedido da doutora Raquel Dodge, de fazer o levantamento remoto das possíveis nascentes de Brasília, com sua app, e aí fazer pelo grau de degradação,
para que o Conselho Nacional do Ministério Público, né, ele adote as providências que entender cabíveis. Importante o mapeamento. No próximo bloco, Bob de Souza mostra outra solução tecnológica criada para a proteção de nascentes no Distrito Federal. A gente volta já. Em um mundo cada vez mais tecnológico, localizar rios e nascentes ficou muito mais fácil. O difícil, ao que parece, ainda é proteger esses mananciais. Pensando nisso, fomos conhecer o projeto Águas, criado pelo Instituto Oca do Sol no Distrito Federal. O nome do projeto é autoexplicativo. Mas o trabalho traz uma novidade importante. Foram os moradores da Serrinha do Paranoá que fizeram boa parte das tarefas. Como? Simples, fotografando as nascentes que encontravam pelo caminho. Aí surgiu este mapa. Nós falamos sempre aqui no programa Meio Ambiente por Inteiro sobre a importância das nascentes e a proteção desse ecossistema que envolve uma nascente. Nós estamos exatamente ao lado do Córrego do Urubu, no Lago Norte do Distrito Federal, para falar da preservação de 100 nascentes que desaguam no Lago Paranoá. Aliás, o lago está servindo hoje para abastecer parte do Distrito Federal. A Sol é presidente de um instituto e que bancou esse projeto. Sol, há quanto tempo tem esse projeto? Então, o projeto formalmente se iniciou em 2015, o planejamento 2015. do projeto Águas. Mas a atuação nossa do Instituto Oca do Sol na região é mais de 20 anos. Mais de como 20 um movimento ambientalista Sei. unido aos vários movimentos daqui. É uma Sim. região característica de muitas águas e 9 córregos. Solange Sato é a coordenadora do projeto Águas. Ela se lembra de como tudo começou e se orgulha do resultado. A ideia de trazer esse mapeamento com registros por celular, quer dizer, a própria população participou disso, né? Sim, foi de dentro de uma das reuniões do Projeto Águas, surgiu a ideia, vamos identificar as nascentes. Como que a gente vai fazer? É muito caro pagar as despesas pelo georreferenciamento oficial, profissional, né? Aí eu falei, mas a gente tem um GPS nas mãos. E aí lembramos do celular. Solange conta que foi tranquilo. O localizador do celular garantiu as coordenadas de todas as nascentes. Os dados foram conferidos por GPS e consolidados pela Administração Regional do Lago Norte, em Brasília. Depois disso, o material foi digitalizado e impresso para uso diverso. É importante o mapeamento aqui das nascentes, a marcação das nascentes. São mais de 100 nascentes já identificadas. Essas nascentes formam os córregos principais e esses córregos trazem água para o Lago Paranoá. Esse aqui é o Lago Norte, né? O Paranoá Norte. Todas essas nascentes abastecem esse lago. O ponto crítico dessa região é essa área amarela. Ela é densamente verde, mas deve ser desmatada para virar um bairro do Distrito Federal. Existe um processo judicial para tentar mitigar o impacto ambiental, porque a obra aqui nessa região deve jogar terra para dentro do lago e provocar um grande assoreamento. E como o Lago do Paranoá ajuda a abastecer o Distrito Federal, o que acontece? Assoreando esta região aqui, poderá faltar água para essa população que pretende se instalar exatamente aqui, numa área que hoje é densamente verde. E a área densamente verde que deve ser desmatada é esta que você vê ao fundo. Proteger nascentes não é favor, é obrigação legal mantida pelo Código Florestal Brasileiro. O Ministério Público entende que os projetos precisam ser otimizados para atender à demanda populacional
sem causar impactos desnecessários à natureza. Marta Eliana é promotora de justiça e trabalha com demandas ambientais. Ela vê sérios problemas na ocupação desordenada de áreas verdes, especialmente no entorno do Paranoá. O problema principal tem a ver com a infiltração da chuva no solo. Porque o que acontece é que a nossa legislação, a legislação brasileira, ela protege a nascente. O local onde tem a nascente, um raio de 50 metros em torno dessa nascente é protegido. Só que a nascente ela é mais ou menos como uma torneira, é onde a água surge. Só que ela precisa entrar em algum lugar antes de surgir. E ela entra onde? Nas áreas de recarga. Então não adianta você proteger só essa área de 50 metros e impermeabilizar toda a área onde a água vai entrar, porque aí não vai mais surgir essa nascente. Então para nós isso é bastante preocupante. Área de recarga é exatamente o espaço ocupado pela vegetação nativa. Árvores, arbustos e capim funcionam como adutores de água para o solo. Um bairro no meio de qualquer serra ou floresta, por exemplo, impediria a entrada de água até o lençol freático. Nós tivemos um embasamento bastante forte dos estudos do zoneamento ecológico e econômico do DF, que classificou aquela região como uma área de risco de perda de recarga de aquífero. O projeto habitacional trará milhares de pessoas para esta colina, uma das mais altas da capital federal. Veja agora qual é a condição ambiental do alto da montanha. Era uma velha fazenda de gado. O solo ficou empobrecido. Apesar de tudo, o capim braquiária, que não é do cerrado, resiste a todo o sofrimento. Diante do maltrato ambiental, só há um caminho: reflorestamento lento e gradual, com espécies nativas. Essa é a missão do Vitor, proprietário dessa chácara, no alto do morro. Ele é engenheiro agrônomo e não desiste de ver sua área reflorestada. Vitor também faz parte do Projeto Águas, que pretende recuperar e proteger todas as nascentes da Serrinha, com o plantio de espécies nativas. 800 mudas já estão crescendo. Antigamente, quando a cidade não tinha evoluído muito para o lado de cá, aqui as propriedades eram mais rurais, assim. Então tinha mais cavalo, a vizinha aqui mesmo tinha cavalo e era tudo mais na larga, né? Sim. Então acabava afetando mais. O cerrado desde que a gente chegou aqui já estava bem degradado. A preocupação dos administradores da capital federal também aumentou com a ameaça de desmatamento da área. Quando a gente fala de reflorestar as nascentes, primeiro a gente tem que localizar elas. Para localizar elas, a gente precisa de conselhos atuantes, associações organizadas, apoio técnico e aí depois, por exemplo, a produção das mudas para recuperar as nascentes. Tudo isso são projetos, todos eles se encontram. O papel da administração foi trabalhar na coordenação de cada uma dessas iniciativas e na execução pontual com todos os parceiros juntos. Todos trabalharam de forma transversal. Marcos usa a estatística para dizer que a população do Distrito Federal cresce cerca de 60 mil pessoas por ano. E sobre as nascentes georreferenciadas, Marcos explica que o trabalho foi resultado de um empenho coletivo. Criamos uma metodologia na qual as pessoas comuns entenderam o valor de ter sua nascente mapeada, ter ela então protegida, porque ela passava a existir oficialmente, e recuperada nos casos em que se fez necessário. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!